Eu tava fuxicando no Twitter aí esses dias pra trás, e logo nesse pivot do pivot aí, teve uma galera que saiu no Twitter pra comentar um pouco sobre uma das pessoas que fez isso, embora a galera do mercado fique zoando falando que ele não faz preço nenhum. Foi o Larry Summers, que ele tweetou lá dizendo, acho que é prudente a gente começar a discutir sobre a possibilidade de uma alta de juros e não de um corte, justamente por questões dessa inflação aí persistente. Parece que um dos problemas da inflação obviamente, tem a questão do mercado imobiliário lá nos Estados Unidos, mas que, aliás, movimentou até questões demográficas, as pessoas se mudaram por conta de preço de aluguel e tudo mais, é impressionante. Mas também tem a questão do petróleo, né? Os Estados Unidos aumentou a produção de maneira brutal do petróleo, né? Tá enxurrando o mercado de petróleo, só que os países da OPEP mais que compensam tirando, e aí no final eles sozinhos não conseguem, né? Resolver a história. Vocês olham para essa possibilidade ou vocês acham ela de fato remota? Como é que vocês estão olhando para esse caminho da inflação hoje, assim? Olha, em investimento você nunca pode excluir nada ex ante, né? Assim, você atribui uma probabilidade, talvez? Você atribui uma probabilidade. Eu não acho que essa seja uma probabilidade alta, entendeu? Mas dizer que é impossível de forma nenhuma, entendeu? Você consegue ver um cenário no qual o Banco Central norte-americano é forçado a subir a taxa de juros? Consigo, entendeu? Inclusive tem algumas vezes variáveis com o pessoal que está aqui na foto aqui atrás. Né? Pô, entra um presidente, fecha para a imigração, coloca a tarifa lá em cima, né? O que acontece? Né? O mercado de trabalho que está caminhando para um equilíbrio se desequilibra de novo, né? Então a inflação de serviços começa a subir, a inflação de bens que está em desinflação vira inflação de novo, daqui a pouco você muda completamente a cara da inflação. Então, existe um cenário no qual isso é possível. Isso é o cenário mais provável hoje em dia? Aí eu já diria que não, né? Eu diria que o cenário mais provável é que você tenha uma convergência, ainda que lenta e gradual, da inflação para a meta. E por que ela é lenta e gradual? Porque o mercado de trabalho está se ajustando aos poucos e porque se você pega lá os microcomponentes de inflação brasileira, pega da inflação, né? Então a gente já foi lá e esmiuçou a inflação de tudo quanto é jeito, né? Você vê que alguns problemas da inflação são seguro-saúde, seguro de carro, né, coisas assim que são pouco sensíveis à taxa de juros. Então você vai dizer, poxa, não adianta o Fed ter colocado a taxa de juros onde ele colocou, que o preço do seguro-saúde não vai cair, né? Ou pelo menos deveria ser bem menos sensível a isso, né? Então a gente vê uma convergência lenta da inflação em direção à meta e com isso o Fed pode, eu acho que ele pode se dar o luxo de esperar um pouco, olhar e aí no final do ano decidir se continua ou não o seu processo ou começa o seu processo de corte de juros. A gente ficou aí 3 semanas sem programa, praticamente um mês, né? E, bom, eu não estou mais fazendo os conteúdos todos os dias, então eu também não estou tão informado quanto naquela época. Se você pudesse me atualizar, Arthur, e aí obviamente atualizando todo mundo que também não está acompanhando nesse período, né, os últimos acontecimentos, assim, eu sei que teve um CPI, teve um payroll, que o mercado até lá fora andou, né, conforme vieram esses últimos números. O que te trouxe de mensagem essas últimas divulgações? Estamos mais perto de um corte? Ainda está um cenário difícil? Como está essa situação por lá? O primeiro eu queria dizer que eu estou honrado do Henrique estar aqui com a gente, porque, poxa, da última vez que a gente fez o programa, ele nem se dignou a aparecer, mas tudo bem. Entendeu? Não, eu fugi, fiquei com medo. Entendeu? Agora ele poxa, calçou a sandália da humildade e veio pra salinha. Pô, pra falar com um cara que nem o Arthur, eu nem apareço. Isso eu tenho que discordar por um breve detalhe que eu acho que vale mencionar aqui. Eu gravei um conteúdo exclusivo recentemente é verdade. com o Arthur Wichmann, que para quem quiser acompanhar, por sinal, vai ter um link aqui na descrição do vídeo, e é um conteúdo exclusivo para quem é cliente da XP. Então, segue o passo a passo do link, aí ele abriu ali o jogo, como faz a alocação, como que um CIO trabalha dentro de um grupo da XP, é bem legal. Então, é uma inverdade o que o senhor acabou de dizer. mas vamos prosseguir. Só pegando no pé, para você ver que tem situações marcantes na nossa vida. Né? Mas, respondendo a tua pergunta, olha... o que os dados mais recentes nos mostram, por exemplo, um dado de payroll que veio abaixo do esperado, né, geração de empregos líquidas abaixo do esperado. Um dado de inflação cheia e core em linha com o esperado, né, em linha para um pouquinho melhor do que o esperado. O que esses dados te mostram?
Primeiro, o dado de mercado de trabalho te mostra que o mercado de trabalho está ficando menos desequilibrado. Porque lembra que você chegou a ter para cada pessoa desempregada, você tinha quase 2 vagas de trabalho abertas nos Estados Unidos. Chegou ao pico a 1,8 vagas de trabalho abertas para cada desempregado. Então, isso claramente é um mercado de trabalho desequilibrado. Então, isso poderia ser fonte de inflação futura. Isso deveria ser fonte de inflação futura, né? Muita gente brigando pela mesma quantidade de trabalhadores, muitas empresas brigando pela mesma quantidade de trabalhadores. Então, assim, quando você tem um payroll que parece caminhar para um nível mais razoável, isso tira pelo menos aquela hipótese de um mercado de trabalho começar a pressionar demais a inflação. E junto com o dado de payroll vem um dado de salário que confirma essa tese, né? Então, assim, porque no fundo, como dizem os ingleses, né, a prova está no pudim. Você fala assim, o mercado de trabalho está equilibrado ou desequilibrado? Cara, olha o salário. Se o salário está subindo muito, tem alguma coisa desequilibrada no mercado de trabalho, ou se ele está caindo muito, né? Então, os dados de salário continuam convergindo devagar para a média, ainda acima do que é consistente com 2% de meta do Fed, mas devagar. E o dado da inflação, mesma coisa. O dado da inflação diminuiu aquele medo do Collor de dizer, ou do Larry Summers, na verdade, dizer, olha, a gente vai ter que subir a taxa de juros, né? Se certamente o dado do CPI não te diz, olha, a gente já pode cortar a taxa de juros, ele te diz um pouco, olha, essa probabilidade de subir a taxa de juros não está sendo, pelo menos, justificada nesse número, nesse mês. Tem que tomar um pouco de cuidado de ficar sobrelendo números que são muito voláteis mensais, entendeu? Porque, poxa, esse negócio oscila mesmo. Dentro de um mês, uma economia complexa tem muita oscilação, né? Eu lembro que eu estava vendo um programa super interessante com um membro do Fed, ele levantou esse ponto que eu achei foi super interessante. Ele falou assim, cara, vocês ficam cobrando a gente fez uma crítica ao Fed aqui no começo, mas vocês ficam cobrando a gente fica tendo que tomar decisão com base em dados que são dados mensais voláteis, né? Que, poxa, tem problema de erro de mensuração, por melhor que seja o dado, mais bem feito que seja o dado, são voláteis. E, poxa, a ação que eu tomar agora com base nesse dado volátil só impacta a economia daqui a 9 meses. Pô, e aí você fica botando a culpa em mim, sujeira, né? Então, assim, é um ponto razoável. Complexo.